ao longo da temporada e que vem mostrando o seu valor. No São Paulo, dá para destacar o Igor, que sofreu um pênalti e que fez um bom jogo no período em que esteve em campo. O Pato teve uma oportunidade muito clara de gol, ele tinha que ter marcado aquele gol que ele ficou frente a frente com o Cássio, ele perdeu. Mas foi um cara que se movimentou, até que buscou alternativas. Enfim, um bom jogo, bom clássico, Frank. Bom, o São Paulo teve uma boa movimentação no primeiro tempo, mas continua pecando naquela questão da finalização. Acho que é o ponto fundamental aí que o São Paulo precisa consertar nesse início de temporada aí para dar um pouquinho mais de alento aí para o seu torcedor, né, Lucas? De esperança para o torcedor. Eu não sou dos grandes defensores do Fernando Diniz, embora goste muito das ideias, goste muito do Fernando Diniz, mas ele tem que achar uma solução para esse problema. Porque é um problema técnico, é um problema do jogador. O time finaliza mal, cria oportunidades e não consegue concluir a gol. Ele tem que fazer a parte dele e tentar melhorar a questão da finalização, exercitar esse fundamento cada vez mais. Mas assim, o Diniz, o que o Diniz vai corrigir na finalização do Pato, do Pablo, sabe, do Hernanes? Não sei se é o caso também. Mas é algo que coincidentemente aconteceu no Fluminense também. O Fluminense criava muitas oportunidades e não marcava. Então ele precisa corrigir isso, porque senão o São Paulo vai ficar patinando até que ele perca o emprego. Eu acho que o treinador tem a responsabilidade sempre de colocar o time em campo organizado, com alternativas para furar os bloqueios adversários, para conseguir explorar os pontos fracos dos adversários. O Diniz consegue entregar tudo isso. Falta a finalização, falta a cereja do bolo, falta matar o jogo, falta marcar gols. O São Paulo não consegue marcar gols. Bom, e do lado do Corinthians? Corinthians criou alguma coisa também, mas eu acho que esperou mais o São Paulo até do que eu imaginava, né? Até por ser fora de casa, né? E eu acho que assim, São Paulo, e imagino que agora os rivais do Corinthians também já meio que estão matando a galinha dos ovos de ouro, né? O Cantillo foi muito bem marcado e quando teve oportunidade fez lançamentos longos que proporcionaram bons ataques para o Corinthians, né? Então é um jogador que de fato precisa de uma atenção especial. Sim, o Cantillo é o grande destaque do Corinthians nesse início de ano. Ele comanda o meio campo. O Guarani sabia disso e marcou bem o Cantillo. O São Paulo tentou marcar bem o Cantillo. Ele ainda assim teve alguns bons momentos no jogo, mas ele é o comandante do meio campo. O Bozelli teve uma boa movimentação. Vi muita gente criticando o Bozelli por um gol que ele perde ali cara a cara com o Volpi. Não foi exatamente cara a cara, ele bateu meio mascado, o Volpi conseguiu se recuperar e deu o tapa quase de dentro do gol já. Ali eu acho que ele fez o que tinha para fazer, mas se movimentou bem, participou bem do jogo. Eu gosto do início da temporada do Bozelli. Mas acho que naturalmente os times vão entendendo os pontos fortes desse Corinthians do Thiago Nunes. E o principal ponto forte do Corinthians do Thiago Nunes nesse início de temporada é de fato o Cantillo. Bom, o Corinthians fez 2 clássicos, Lucas, e venceu o Santos, empatou com o São Paulo. Já o São Paulo manteve-se no 0x0. 2 jogos, 2 empates, o clássico contra o Palmeiras lá no interior, em Araraquara, agora o clássico contra o Corinthians, os 2 0x0, ou seja, se não fez, também não sofreu, né? Mas você acha que, tanto para Corinthians quanto para São Paulo, é um retrospecto aceitável para um início de temporada? Os clássicos começaram cedo, né? Que você pode analisar. Que não tem jeito, né? Você tem que fazer. Você tem que fazer, a tabela está mais enxuta. Eu acho que isso pesa um pouquinho, especialmente no Palmeiras e São Paulo, pesa bastante. O jogo no interior, o calor. Eu acho que é natural, Assusta um pouquinho o fato do São Paulo não marcar os gols, né? Porque você, quando enfrenta nem o São Paulo, nem o Palmeiras, nem o Corinthians jogaram totalmente fechados contra o São Paulo. O São Paulo não enfrentou retrancas. O Palmeiras esperou até um pouco mais do que o Corinthians, mas não foi uma retranca. Então não é aquele bloqueio impenetrável, um ônibus estacionado, e o São Paulo não consegue marcar gols. Acho que isso preocupa um pouquinho. O fato de empatar não é uma preocupação, o clássico é assim mesmo. É absolutamente natural. O que não é natural é o time passar esses jogos sem conseguir marcar, ou marcando pouco, se a gente for somar até os outros jogos que não são os clássicos. Isso acho que liga um sinalzinho de alerta. No caso do Corinthians, também um saldo mais do que normal e até positivo. Venceu muito bem o Santos, jogou um bom futebol contra o São Paulo, não conseguiu vencer, mas absolutamente natural. Bom, agora que a gente conseguiu voltar para o Facebook, agora não, algum tempinho, né? Voltaram também os comentários aqui, mas o negócio tá meio complicado hoje. Para mim, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, escreve aqui o Rubens Rocha. Natal Alves Barreto dá uma boa tarde para a gente. O Nelson Perim Guareschi,
Boa tarde, se o Santos jogar o que jogou ontem, vai ganhar todos os títulos este ano. Que futebol horrível, gente. Aí no caso você foi irônico, né, Nelson? Vai ganhar todos os títulos. Realmente não fez um grande jogo o Santos ontem lá em Araraquara. O que é que dá para esperar agora de Corinthians e São Paulo para frente? Porque ambos têm apenas mais um clássico a ser feito, né? Sim. Eu acho a gente tem que tomar muito cuidado com a análise nesse momento. O do Corinthians, eu vejo o Corinthians num viés de alta. O Corinthians está melhorando, está evoluindo. Mas não conseguiu passar pelo Guarani. Não conseguiu, mas você vê ali um objetivo claro, você vê o time em ascensão em termos de desempenho. Se não no resultado, mas em termos de desempenho. Eu gosto do que o Corinthians tem apresentado em alguns momentos da temporada. Acho que a ideia é boa e acho que o time vai evoluir. Tem elenco, tem um elenco de qualidade, não é um super elenco, mas é um elenco com qualidade, tem boas opções, tem alguns jogadores que mudam a característica do time, enfim. Então, para o Corinthians, a perspectiva é positiva nesse curto prazo de Paulista, e acho que o Corinthians chega forte para o mata-mata. Acho que vai classificar, acho que os dois vão classificar. Para o São Paulo, a gente tem que analisar com um pouquinho mais de cuidado, porque muitas vezes o trabalho pode parecer uma porcaria ou pode parecer excelente. São Paulo é um time que domina seus jogos, é um time que tem as principais ações de suas partidas, é um time que tem mais posse de bola, é um time que troca muito bem os passes, mas é um time que agride pouco o adversário. Enquanto agredir pouco o adversário, o São Paulo vai seguir patinando. E aí o que você imagina? Vai jogar um clássico, sei lá, contra o Palmeiras na semifinal, contra o Santos na semifinal, contra o Corinthians na final. Como é que você vai furar o bloqueio do seu adversário de maior qualidade, o time que em tese joga com mais intensidade, e aí me refiro aos grandes? Como é que você vai enfrentar de igual para igual esse time se você não consegue bater de frente de fato, se você não consegue machucar o seu adversário? Então, para o São Paulo, a perspectiva, o viés não é tão de alta, não. O São Paulo me parece um pouco estagnado nesse momento da temporada. Olha, o Thiaguinho diz o seguinte: Galo doido, Galo doido, hein? Podemos falar até desse Galo doido aí, que o Galo doido foi mal, hein? O Galo doido, não é o mascote. O Clésio Souza, Cano vai ser, o German Cano, né? Vai ser artilheiro do Brasileirão este ano, tá apostando ele aqui, o atacante do Vasco da Gama. O Robinilson Leite, Palmeiras no rebaixado. Palmeiras no rebaixado, ou Palmeiras no rebaixamento, ou Palmeiras rebaixado. Rodrigo Vinícius de Carvalho manda um salve aqui pra gente ali. Valeu. O Rodrigão, um grande abraço para você. E, bom, vamos passar pro jogo do Palmeiras então. Estreia do gramado sintético, 3-1 para cima do Mirassol, de virada. O Palmeiras dos 24 aos 31, em 7 minutos, então, resolveu o jogo. Sim. Estava perdendo por 1-0 e virou nesse espaço de tempo aí. E foi um bom teste, né? Porque o Mirassol fez um bom jogo contra o Palmeiras. O Mirassol se defendeu bem no primeiro tempo até, e iniciou bem o segundo tempo, especialmente depois do gol. O Mirassol fez o gol e cresceu no jogo. Não recuou, enfim. O Palmeiras conseguiu reverter o resultado rápido. Então foi um bom teste, o gramado novo sendo inaugurado, e me pareceu funcionar muito bem. Não é nem que beneficiou o Palmeiras ou prejudicou o Mirassol. Ele simplesmente serviu muito bem as duas equipes e o jogo ocorreu normalmente. E o Palmeiras consegue a vitória a partir da influência do Luxemburgo, né? Eu critico bastante o Luxemburgo, eu tenho que reconhecer quando ele vai bem. E ele mexeu bem no time, o time foi outro no segundo tempo e conseguiu fazer os 3 gols que deram a vitória sobre o Mirassol. Acho que dá para destacar, especialmente no primeiro tempo, o Patrick de Paulo foi muito bem no jogo mesmo, assim. Tanto que as principais oportunidades do Palmeiras ou tiveram a participação dele ou foram finalizações dele, de fora da área. Chutou 4 vezes no primeiro tempo, foi um chute fraco do Lucas Lima, e 3, que foi pro gol, mas o goleiro fez a defesa. 3 finalizações do Patrick, uma de falta. Então ele foi realmente muito bem. O Lucas Lima eu achei bem abaixo no jogo de ontem, em relação ao que ele vinha participando. Eu gostei do segundo tempo, dos 3 jogadores que entraram, Rafael Veiga, o Menino e o Bruno Henrique, tanto que os 3 gols tiveram a participação dos 3 jogadores, entraram bem. O Luiz Adriano foi bem no jogo, o William até que foi bem no jogo, e isso tudo especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo dá para destacar realmente o Patrick. O Gabriel Veron se movimentou bem, mas eu achei meio discreto. Eu achei que o Palmeiras sentiu muita falta do Dudu no primeiro tempo. O Dudu estava suspenso. E sem o Dudu, me deu a sensação de que o time não conseguia ser tão agudo, entendeu? As jogadas não conseguiam ser tão agudas, não conseguia ir tanto pro gol. O Dudu é um jogador muito vertical, né? E se ele não for muito pro gol, ele faz aquela jogada individual que chega bem na linha de fundo e serve bem aos companheiros. Então sentiu bastante falta do Dudu no primeiro tempo. Mas na segunda etapa conseguiu resolver bem o jogo e saiu com a vitória. Bom, um abraço pro Léo Sara e a Clara.
Diz que o Corinthians é a decepção, desse jeito vai para a segunda. Que isso, acho que não. O Marco Aurélio Perrin diz que o Atlético Mineiro é a grande decepção da temporada. O Natal Alves Barreto: o Paulistão era para ter VAR, o São Paulo está sendo prejudicado, essa arbitragem está uma vergonha. É que assim, jogos consecutivos ocorrem erros, né? Por exemplo, o impedimento do primeiro gol do Santo André, o Bandeira não viu, o árbitro não viu. Não, esse escandaloso. Mas foi uma falha, mas assim, erros que acabam acontecendo. Agora, aquele jogo foi contra o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino. Aquele jogo lá foi demais, com aquele árbitro de 24 anos, o Flávio Mineiro. Acho que era Flávio. Isso, e o pênalti contra o Corinthians. Pra mim foi pênalti, pra você. Eu achei pênalti também. O que me assustou nesse lance é que quando você vê ali em tempo real, você vê sem o replay, sem a câmera lenta, imediatamente você fala, pênalti. Eu duvido que alguém viu aquela jogada e não pensou que foi pênalti. Ao vivo ali. Quando você vê o replay, você começa a se questionar uma coisa ou outra, a câmera lenta deixa, muitas vezes ameniza uma situação ou potencializa outro, mas ainda assim eu fui achando cada vez mais pênalti, e quando você vê o lance acelerado, você acha que é pênalti na hora. E tem um porém, o árbitro estava de frente pro lance, ele estava com a visão descoberta, ele estava bem posicionado. O Igor foi totalmente deslocado pelo Camacho, para mim não tinha como não marcar o pênalti. Militão Rodrigues, boa tarde, abraço, calma com o Thiago Nunes, hein? O Rodrigo Garcia, Frank, vocês não vão... Não vão o quê? Que a soberba e a arrogância já chegou lá no Flamengo? Ó, os caras estão por cima, né? Imagino que ele esteja falando das declarações do Jorge Jesus. Mas enquanto você está ganhando, você faz tudo, né? Fala o que você quiser, fala como você quiser. E tem uma questão, o Jorge Jesus é assim desde sempre. No Sporting, sem ganhar porcaria nenhuma, ele era assim. No Benfica, ele era assim. Não seria diferente aqui. Eu acho que em 2019 foi um ano de adaptação para ele, entendeu? Agora ele já virou o Jorge Jesus, exatamente, que era lá em Portugal. Porque lá em Portugal, os companheiros de imprensa, pelo menos os que eu me relaciono, com os quais eu troco mensagens e tal, diziam o seguinte, olha, Jorge Jesus é um cara... Ele é assim. Arrogante por si só. É o jeito dele, ele acha que ele é a última bolachinha do pacote. Então, assim, ele só está sendo ele mesmo. O Palmeiras. Só a minha análise rapidamente. O Palmeiras se atrapalhou no primeiro tempo com o sistema de marcação da equipe do Mirassol. Duas linhas compactas, mas a primeira linha defensiva muito próxima já do meio campo, muito avançada. O time jogava bem avançado mesmo. Então o Palmeiras tentou, primeiro, implementar aquela marcação, pressão na saída de bola. No começo conseguiu, mas depois, a partir do momento que o Mirassol passou a ter um pouquinho de posse de bola, o Mirassol já eliminou essa possibilidade aí do Palmeiras. E o Palmeiras se atrapalhou, porque não conseguiu aplicar essa marcação. Ora, o Luiz Adriano abafava, aí quando tinha o toque ele já reclamava, porque não tinha o segundo jogador fazendo a pressão, nem o William, nem o Lucas Lima, nem o Veron. Ora, o Lucas Lima apertava e quando a bola era tocada não tinha nem o Luiz Adriano, nem o Veron, nem o William fazendo a pressão no segundo jogador. Então o Palmeiras se perdeu, mas muito em função dessa linha avançada da equipe do Mirassol. Aí você vai falar, mas aí é fácil você colocar um jogador na corrida, você fazer o lançamento e tal. Teoricamente, mas isso precisa encaixar. E aí faltou o jogo do Lucas Lima. Faltou o Lucas Lima aparecer para encontrar o espaço entre essas linhas aí da equipe do Mirassol. O Palmeiras acabou se atrapalhando. O Luiz Adriano no primeiro tempo se sacrificou, saiu muito da área, veio por vezes buscar o jogo no campo de defesa do Palmeiras mesmo, na linha de intermediária do Palmeiras, e aí ele sai para buscar o jogo, falta o Luiz Adriano lá na frente. Então ele se sacrificou, no segundo tempo foi compensado com um gol, né, porque ele estava precisando também do gol para dar uma acalmada aí no torcedor, porque o torcedor já começa também, o cara tá lá na frente, mas não faz gols, mas ele foi importante no jogo contra a Ponte Preta, foi importante ontem também, porque teve esse discernimento de se sacrificar no primeiro tempo para tentar aparecer mais para o jogo, para buscar o jogo, e no segundo tempo, quando o Palmeiras acordou, ele fez parte também dessa evolução aí do Palmeiras. O Gustavo Gomes errou feio para mim no primeiro gol, tanto que, assim, é claro que ele falhou, porque imediatamente ele já tentou se lançar lá para o ataque desarvoradamente, foi trabalhar lá pela esquerda,
saindo, dando aqueles piques, eu preciso resolver essa situação. E quando ele fez o gol de empate, quando ele fez o gol na cobrança de escanteio, na comemoração no escanteio cobrado pelo Gabriel Menino, ele foi lá para a torcida, gritou, berrou, mostrou a camisa, mas também fez aquele gesto de desculpa, né? Aí e tal, porque eu pisei na bola no primeiro gol. Eu achei que ele foi inocente no jogador. E depois ele disse também, ele falou, eu optei em não fazer a falta porque eu já estava com cartão amarelo e se fizesse de fato ele seria expulso, mas ele não precisava ter dado o bote ali do jeito que ele presumiu a jogada, né? Ele achou que ia acontecer uma coisa e aconteceu outra, e aí quando ele viu, o jogador já tinha dado a volta, já estava voando. Isso é muito feio. E ele acabou não conseguindo correr atrás do Maranhão ali no primeiro gol. E um detalhe é que no início da jogada, o Maranhão entrou em posição de impedimento. E aí, assim, o que a zaga do Palmeiras precisaria fazer? Esperar. Sim. Se tivesse o lançamento ali para o Maranhão estaria impedido. Só que o Gomes foi o primeiro a avançar. E quando ele avançou, ele deu condição regular. Aí a bola foi jogada justamente ali. Não foi nas costas, né? Foi na frente do Gomes, com o Maranhão entrando pelas costas dele, mas ele fez a leitura errada da jogada e aí deu o bote errado, o Maranhão fez a jogada. Mas depois o Palmeiras inverteu com as alterações do Luxemburgo, né? O Gabriel Menino fez a cobrança do escanteio, os outros dois, Bruno Henrique e Rafael Veiga, o Bruno Henrique construiu, o Rafael Veiga finalizou no segundo gol, então o Luxemburgo foi muito bem, e aí o próprio Gomes iniciou a jogada do terceiro gol, que ele deu uma cavadona, né, na realidade pro Verón ali pela esquerda, o Verón com liberdade, desceu, cortou para o meio e ainda rolou essa bola aí pro Luiz Adriano marcar o primeiro gol dele. José Prado, 2 pesos e 2 medidas. 1 minuto antes, uma jogada igualzinha, o juiz deu falta. Aí a favor do São Paulo, ele acha a jogada normal, estranho isso, falando do lance lá com o Pedrinho, né, que foi um pouquinho antes do lance do Igor Gomes, e o juiz marcou a falta. O juiz errou mesmo. Ronaldo Tamborghi, todos menos o Flamengo, respondendo a nossa pergunta do dia. Rodrigo Garcia, vocês acham que o fair play financeiro vai chegar aqui no Brasil e o Flamengo e o Palmeiras vão ser punidos como o Manchester City? Eu acho que pode chegar, até já existe uma tentativa, né? O Profut aí, se você analisar direitinho, é uma tentativa de um fair play financeiro aqui no Brasil. Mas não acho que Palmeiras e Flamengo serão punidos, não, a não ser que você tenha alguma... qual irregularidade eles cometeram? A não ser que você verifique alguma irregularidade aí. No caso, eles têm dinheiro, mas não há nenhuma irregularidade comprovada aí no apoio ao... O fair play financeiro, no fundo, ele não é sobre equilíbrio. Na Europa, ele não é sobre equilíbrio, ele é sobre contenção de gastos. O clube sendo impedido de gastar mais do que ele arrecada, entendeu? Foi o que o City fez, né? Exatamente, ele mascarou alguns dados para poder gastar mais do que ele teria. Então vem a punição. No Brasil, nesse caso especificamente de Palmeiras e de Flamengo, não me parece que seja isso que aconteça. Agora, a gente teria que olhar com mais carinho o regulamento e analisar com mais carinho as receitas dos times, enfim. E o Santos contra a Ferroviária, como é que foi? Só pra gente... o Santos foi muito mal contra a Ferroviária, muito mal. Talvez tenha sido um dos piores jogos do Santos na temporada. Vou pensar melhor sobre isso para dizer se foi o pior ou não, mas foi muito mal. O Santos não tem meio campo nesse momento da temporada. É engraçado como você assiste o jogo do Santos e fica nítido um buraco que há entre ali os volantes e os atacantes. Não existe meio campo no Santos. O Santos tem tocado mal a bola, tem insistido em alguns lançamentos diagonais, especialmente o Sanches tem sido responsável por isso. Ontem ele fez uns 50 mil lançamentos da direita para a esquerda buscando o Soteldo e quase sempre deu errado. O Santos muito dependente do Soteldo, todas as principais jogadas têm que passar pelo pé dele. E aí, se você dobra a marcação em cima do jogador, fica muito mais difícil. O Sacha saiu muito irritado do jogo, a transmissão até focou nele ali, meio irritado, jogando garrafa d'água, não sei o quê. E eu não sei qual é o motivo da reclamação. Agora, se a reclamação for a bola não chega, ele tem toda a razão do mundo, porque o Santos não consegue fazer a bola chegar até o jogador que joga mais centralizado. Quando cruza a bola, quando o Santos consegue trabalhar um pouquinho mais as jogadas e chega até uma linha de fundo, até a intermediária e centraliza essa bola para a área, normalmente não tem ninguém para fazer o cabeceio ou para fazer um pivô para receber essa bola. O Santos ontem cruzou 2 bolas para o Soteldo cabecear. Assim, é bizarro, chega a ser bizarro.
E tem outra coisa que eu vou dizer, e o torcedor santista talvez fique nervoso, eu achei que eu jamais diria isso, mas enfim. O Vitor Ferraz está fazendo muita falta para o Santos. O Vitor Ferraz dava uma qualidade diferenciada para a saída de bola do Santos, ele qualificava muito a saída de bola do Santos. Ele era um desafogo, porque ele tem bom passe, ele tem muita noção de posicionamento e de passe nessa saída de bola, e ele ajudava muito o Santos na saída. E os últimos jogos o Santos tem sentido muita falta de qualidade nessa saída. O Pituca não tem iniciado bem a temporada, aliás, já terminou não tão bem a temporada passada, e ele seria um cara que faria a diferença na saída. O Santos vai ter problema. Vai ter muito problema, a não ser que cheguem reforços em breve, o Santos vai ter problema. O Gesualdo não está conseguindo encaixar o time, o meio-campo inexiste, e isso é muito preocupante, porque time que não tem meio-campo não ganha jogo. Bom, só para a gente finalizar aqui com informações importantes. Desculpa, só para mudar de assunto, só para não voltar depois no assunto do Santos. A Ferroviária ontem finalizou 22 bolas no gol do Santos, o Santos finalizou 7. Foi bem a Ferroviária ontem, viu? E o Everson foi muito bem no jogo. O time do Sérgio Soares crescendo aí. E o Everson garantiu o resultado mesmo para o Santos. O Santos melhorou só no finzinho da partida, né? No terço final, como diriam os amigos nossos. Mas da partida e não do campo. Bom, Botafogo interessado em Yaya Touré. Foi oferecido, o Botafogo aprovou, o jogador estava no futebol chinês, não tem mais contrato. Jogador de 35 para 36 anos, né? E pode ser mais um reforço aí, mais uma atração para o futebol brasileiro. Oxalá que dê certo, eu acho legal. Que mais? Rony volta a conversar com o Palmeiras? Não. Diretoria do Atlético Paranaense pode voltar a negociar com o Palmeiras pelo Rony, porque o Rony disse que ia assinar o contrato lá e não assinou. A informação da nossa companheira Nádia Mauad, que é do Globoesporte.com, do Grupo Globo, Sport TV, Globo, etc., lá do Paraná, talvez a mais informada das jornalistas lá do Paraná, e trouxe essa bombinha aí hoje pela manhã, né? 2 assuntos interessantes aí. O Yaya Touré seria bem legal. O Yaya Touré teve um momento incrível no Manchester City, incrível mesmo, assim. Ele é um dos maiores jogadores africanos que eu vi jogar na vida. Tem muita qualidade técnica, futebol chinês há algum tempo, claro, então o nível de competitividade é baixo, mas acho que seria interessante, e no Botafogo acho que jogaria. Vou torcer para que se concretize. No caso do Rony, desde o início estava muito enroscado a relação Atlético com o staff do jogador, né? Então, o contrato, segundo a Nádia Mauad, seria assinado no dia 7, trocaram minutos, teve uma divergência ou outra, adiaram para mais 3 dias depois mais 2 dias, depois não sei o que. O Atlético olhou e falou assim, bom, não vai assinar isso aqui tão logo, vamos abrir conversa com o Palmeiras. Basicamente foi isso que a Nádia noticiou. E fica esse compasso de espera, né? O Palmeiras está na dele. O Palmeiras fez a proposta, 6 milhões de euros, se eu não me engano, né? E está na dele. Sabe aquela novela Rony? Então, virou série. Parecia que tinha acabado, mas não acabou. Estamos na segunda temporada. Exatamente. Certo? É isso aí, pessoal. A gente volta aí no meio de semana, agora com menos jogos aí para os brasileiros, né? Mas com um jogo do Internacional aí pela Libertadores no meio de semana. Na quinta-feira começa a rodada do Campeonato Paulista, a rodada do Carnaval. Será distribuída aí entre quinta, sexta e sábado, tá bom? E a gente fala com mais vagar, com mais propriedade ao longo da semana. E viva o Carnaval, porque a folia já começou. Ontem, para voltar para casa do Allianz Parque, fui desviando dos bloquinhos aí pela cidade, tá bom? Olelê, esquindô, lalá, folia, não sei o que, de momo e etc. Tá valendo tudo a partir de agora. Como eu diria o Gil, você já sabe, né? Tá próximo. Valeu, Branco. Um abraço.